Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Oliveira, do Português Eficiente. Estamos começando aula 1 da semana Redação Nota Máxima. Aula 1 de 4 aulas que teremos nesta semana. Aprender de vez a fazer uma redação, mesmo sem o total domínio do tema proposto. Sim, é possível. Sim, você vai conseguir. E eu preparei, olha, vou ser sincero com você. Fiz alguns cursos de redação, eu já fiz algumas aulas, mas o que eu preparei para você nesta semana é algo que vai revolucionar a sua forma de fazer redação. Bom, eu estou falando isso seriamente, você vai estar aqui gratuitamente, online, você vai assistir e vai comprovar se sim ou se não. Como eu gosto de ser bem claro, eu direi a vocês, nos 4 dias você aprenderá muito sobre redação. E se você está pensando que eu falo assim, né? Uma semana com aulas online, gratuita, e depois no final eu vou oferecer a você algum curso de redação, se você pensa isso, olha, você está redondamente certo. Porque eu gosto de ser claro a você que já está começando aqui, já está iniciando. Vai aprender muito? Vai aprender muito, que eu vou parar de lenga-lenga e já vou para o conteúdo. Mas também vou oferecer algo, uma forma melhor de a gente estar junto após a semana, que é o curso de redação. Gosto de ser bem claro, mas atenção. Aula 1, 2, 3 e 4, você aprenderá bastante sobre redação. Se você pegar aqui, eu falarei para você sobre redação, você vai aprender muito e nós já vamos começar a mostrar por quê. Vamos lá. Então, aula 1, teremos a história do método, que é a bicicleta de rodinha. Não sei como começar, o que fazer. Mostrarei para você. Introdução ao modelo para qualquer tema, que é o modelo Redação SFE, vou mostrar para você. E como será a semana Redação Nota Máxima. Então, você quer construir redações facilmente e que aprovarão você, assista pelo menos a esta aula até o final e descubra como. Vamos lá, história e a origem do método SFE. O método SFE, vamos dizer assim, que ele é meio, vamos dizer que algumas pessoas ficam falando sobre ele. Alguns professores falando, será que é certo falar sobre isso? Deixa eu ver se está aparecendo certo. E organizar. Ficou bom aí? Deu tudo certinho, né? Então, qual que é a origem do método SFE? A origem é que por muitos anos eu quis estudar um método que as pessoas conseguissem fazer uma redação de forma simples e fácil, com o que é preciso, e que não ficassem tentando reinventar a roda. E como chegou a questão da bicicleta de rodinha e o método? Como começar a andar de bicicleta quando não se sabe nada? Você utiliza o quê? As rodinhas para auxiliar. Como consigo retirar as rodinhas de uma bicicleta para andar sem o apoio delas? Praticando. Então pense, o que eu vou ensinar para você, como se fosse as rodinhas de uma bicicleta para você começar a andar aí nas ações, começar a escrever melhor as suas ações. E você vai ficar com a rodinha, você que já aprendeu a andar de bicicleta, acredito que a maioria, você continua com rodinhas para o resto da vida? Uma criança, um adulto, seja qual idade for, fica com a rodinha para o resto da vida? Não. As rodinhas precisam ser colocadas por um tempo para que você consiga ter equilíbrio, para que você consiga ter domínio daquilo, mas daqui a algum tempo você vai tirar a rodinha. Quando tira a rodinha, você já sai andando excelentemente? Excelentemente, nossa. Já sai andando excelente? Não, você ainda tem um lambeado, ainda tem uma mexida até você conseguir. E aí o que vai acontecendo? Você acha que na redação será diferente? Eu já respondo para você que não. Muitos professores e cursinhos criticam esse método. E por quê? Porque não são eles que não sabem ou possuem dúvidas sobre redação. Então, tem um autor desconhecido que fala o seguinte: eu parei de ouvir o que as pessoas falam e comecei a ver o que as pessoas falam. Então, falar que o que eu vou ensinar para você é que os métodos que tem redação pronta é balela, é questão que não vai te dar ponto, é fácil. Agora eu quero ver a pessoa ir lá fazer quem não sabe. Com quem sabe é fácil. Eu vou dizer a vocês, eu vou ensinar a colocar a rodinha.
Mas você pode retirar a rodinha e fazer a sua vez aí de andar na bicicleta. Porque quando você tira a rodinha e você fica mais firme, aí você pode andar com as duas rodas, tranquilo. Você pode querer incrementar e andar só em uma roda, andar com um braço, andar sem os dois braços. E com o tempo, o equilíbrio, com a sua confiança, tá? Questões melhores no seu jeito de andar de bicicleta e no seu jeito de fazer redação. Então, olha, vou utilizar as rodinhas para sempre em minha bicicleta? Já disse para vocês, não. Assim como não precisará do método para sempre, mas caso queira utilizar ele em partes ou em toda a redação, tenha certeza que a nota virá, a nota boa virá. Vou mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente vai colocar o que a banca está pedindo. É simples assim. Porque tem gente que fica querendo fazer redação monstruosa, mesmo uma redação vai virando e esquece de fazer o básico. Bom, espinha dorsal da redação, o que é? Seguir o tema. Então vamos seguir a espinha dorsal da redação, que é seguir o tema. Se fugir do tema, já perdeu. Tomou 0. Vamos lá. E como será a semana de redação nota máxima? Eu posso só para explicar para vocês aqui. Não, ficou bem pequeno para mim. Tomara que vocês estejam enxergando. Eu já não estou enxergando nada. Eu estou de óculos, hein? Vamos lá, temas das 4, vou chegar até mais perto, das 4 lines. Primeiro, é o que eu disse, história do método, bicicleta de rodinha, não sei como começar, o que fazer, brainstorm, explicação sobre a semana, que é o que a gente está fazendo. Então vamos primeiro, história do método, a bicicleta de rodinha. Não vai precisar da rodinha para o resto da sua vida, assim como você não vai precisar desse método para o resto da sua vida, mas o método vai ajudar você a iniciar bem como fazer as redações. Como começar a redação? Vamos ensinar a técnica Brainstorm, tempestade de ideias. Você pode até conhecer isso, a questão da tempestade de ideias do Brainstorm, mas não conhece do jeito que eu vou te mostrar aqui. E o que eu fiz, já vou até mostrar para você não sair. Porque isso daqui vale ouro. Olha aqui, você já viu algum Canva de redação para você seguir o passo a passo? Acredito que não. Você já viu algum checklist de redação para ver que você está fazendo tudo certinho? Acredito que não. Eu vou mostrar isso aqui na aula de hoje. Tem aqui no PDF. No final da aula, eu te falo como ter acesso a este PDF aqui. Vou te ensinar para você ter acesso a tudo que eu estou falando aqui. Tudo que está escrito aqui vai se tornar um PDF e você vai ter acesso. Vamos lá. Introdução em SPHERE, a gente vai fazer aqui e no quadro. Vou te mostrar que é possível fazer. Aula 2, como começar uma redação, método SPHERE. Então a gente vai revisar sobre Brainstorm, sobre introdução e vai dar uma chamada sobre desenvolvimento. Eu já vou mostrar mais sobre introdução, mais modelos e também vou mostrar sobre desenvolvimento. Uma coisa vai encaixar na outra. Depois vamos falar sobre desenvolvimento SPHERE. Aí eu vou revisar um pouquinho da aula anterior, bem rápida, falar mais sobre desenvolvimento e as formas que a gente pode fazer e chamada para a conclusão do método SPHERE. No dia 4, conclusão do método. Então eu vou fazer o quê? Dia 4. Revisão do desenvolvimento e vou falar sobre a conclusão. Depois eu vou dar uma revisão geral de tudo que a gente falou rapidinho e vou fazer a abertura da minha turma de redação para quem quiser entrar. É obrigado, Matheus? Não é obrigado. Então isso é claro, né? Continuando. Então vamos começar a colocar a mão na massa e construir uma redação. Eu gosto de fazer analogias porque fica mais simples de você entender e mais didático. Entenda a sua redação como a história dos 3 porquinhos. Vamos lá, história dos 3 porquinhos versus a sua redação. Lembre-se, nós temos aqui, não conhece a história dos 3 porquinhos, pesquise, acredito que a maioria conheça. E temos aqui, ó, mostrando para você, aqui no desenho temos, vou fazer um circulado aqui, a casa de palha, que foi facilmente destruída, a casa de madeira, que também foi destruída pelo lobo mau, e aqui a casa de tijolos, que não foi destruída pelo lobo mau. O lobo mau, nós vamos colocar como analogia, que são as questões que atrapalham a sua redação. Então vamos lá. Como você quer construir a sua redação? Uma redação, quer fazer ela de uma forma que seja a casa de palha, que facilmente será destruída pelo corretor? Vamos colocar o lobo mau aqui, entre aspas, desculpe você que é corretor. Mas como o corretor da sua redação, aquele que quer chegar lá e derrubar a sua casa, não que seja um má, né? Só para analogia. Ou você quer uma casa de madeira, demora um pouquinho assim mais, mas
também não existe ao sopro do lobo, a correção do corretor. Ou você quer uma casa de tijolos que terá uma base, terá uma parede, um teto. Nós vamos colocar a cada uma dessa parte como uma parte da redação. Então vamos, claro, para a casa de tijolos, né? Então não tem dúvida. Vamos aqui então para uma base para construir uma excelente redação. O que temos? Pois eu quero ver se alguém entendeu a referência dessa casa. Vamos ver se alguém entendeu. Temos primeiro aqui na redação o solo. Onde está a sua redação? Né? Eu vou até seguindo um pouquinho aqui meu checklist. Olha aqui, checklist que lindo. Solo. Olha que lindo esse aqui, gente. Esse aqui é maravilhoso. Você vai te ajudar. Solo. Onde que é? Qual é, por exemplo, a banca examinadora? Onde você vai colocar a sua redação? Em qual banca examinadora? É na CESP? É na, por exemplo, eu vou trazer exemplos aqui para vocês, é a Polícia Militar de Minas Gerais? Qual é o solo? Então temos isso primeiro. E depois a gente vai construir a base. Qual que é a base da sua redação? Por onde você vai começar a sua redação? TI introdução? Não. Não é pela introdução. É pelo planejamento, criatura. Tá aqui, ó. Tá aqui, planejamento. A gente tem que planejar. Ah, eu vou perder tempo, será? Eu disse para você, você quer construir a redação no estilo casa de madeira, de palha ou de tijolos. Então você precisa fazer a sua base. Depois temos as paredes. Aí, vou trazendo para vocês aqui, ó. O solo. Onde você construirá a sua redação, qual é o estilo de redação e qual é a banca examinadora. Primeira coisa que a gente vai avaliar. Planejamento, aqui você começará a sua redação. Então não comece pela introdução. A base sua é planejamento, né? Vamos planejar como vai ser construída aquela casa. Depois a base também. Temos aí de introdução, inicie bem a construção de sua redação. É o que você vai aprender hoje. Paredes, as paredes são o quê? O desenvolvimento. Faça desenvolvimentos que sustentem as ideias de sua redação. Porque a parte maior da sua redação, você vai concordar comigo? Vou colocar aqui, estudar como aqui. Onde eu estou aparecendo aqui. Vamos ver aqui. Temos aí o escopo da redação, né? Temos a introdução, temos o desenvolvimento que será maior e temos a... Opa, ficou feio pra caramba. A conclusão. Título? Depende. Então temos aqui, ó, o espaço da introdução, o espaço do desenvolvimento que é bem maior e o espaço da conclusão. Então é essa parte aqui, o desenvolvimento, que vai sustentar a sua redação. É ele que vai sustentar a sua redação. Vamos voltar aqui. Então, ele vai... Opa, desculpa. Ele vai sustentar a sua redação. São as partes que a gente vai aprender melhor na próxima aula. São aí os que é o desenvolvimento. Telhado. Conclusão. Faça uma conclusão que proteja tudo que já fez e não deixe goteiras em sua redação. Lembrando, e o telhado, vou corrigindo aqui também, viu, gente? Havia um erro aqui. O telhado não projetará o que estiver fora da casa. Por isso, não coloque nada fora do que estiver em sua redação. É algo simples que eu vou dizer para você. E não coloque nada novo na conclusão que você não tenha dito. Mas eu vou explicar melhor sobre isso. Hoje não é o dia. E o acabamento será o quê? A estética de sua redação. Lembre-se, é importante uma letra legível. O corretor não pode ficar adivinhando o que você quis escrever. Eu preciso ter a letra mais linda do mundo? Não, eu preciso ter a letra que o corretor entenda facilmente. Então, é hora de melhorar aí sua letrinha. Caderno de caligrafia, se for preciso, mas precisamos ter uma letra que o corretor entenda, tá bom? Bom, vamos continuar. Jardim é a questão do título. O que acontece? Algumas pessoas colocam, outras não. Alguns projetos exigem, outros não. E é o jardim, né? Algumas pessoas colocam jardim em casa, outros não. Depende. Depende do projeto. Depende agora, então, fazendo analogia com o título, particularmente,
eu acho interessante colocar. Mas, caso a banca não peça ou não seja necessário, fica a seu critério. Por atenção, algumas provas possuem um local específico para o título, então é necessário preencher, pois se você não preenche, aí você perde ponto, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Então, é necessário preencher para os locais, bancas que exigem para você. Não deixe de colocar. Então, para quem não entendeu, a casa era a casa dos Simpsons. O desenho que eu encontrei foi uma referência bacana, né? Os Simpsons tem um desenho, um lado bacana do desenho, quem gosta. Então vamos começar, parar com essa lenga-lenga. Matheus está aí, deixa eu ver, tem quantos minutos nós estamos aqui já? Eu estou com vocês há 15 minutos, mas não é lenga-lenga. Você viu que é importante, tem o planejamento, até falei errado, né? Eu mesmo estou tirando o meu crédito. É importante você saber essa analogia do que precisa em uma redação. Onde você construirá a sua redação? Aí vamos começar a preparar a primeira questão aqui do checklist, o solo. Onde você construirá a sua redação e qual é o estilo da redação? Qual é a banca examinadora? Veja concursos anteriores. Ah, não sei como é que vai ser. Por exemplo, PF e PRF. Saiu a banca examinadora, é o CESP. Veja como foram as redações anteriores, como eles pediram as redações anteriores. Vou mostrar um pouquinho aqui, mas eu estou dando esse exemplo da PF e da PRF. Veja quais foram os estilos a banca pediu em concursos anteriores. Geralmente, a gente estuda muito, e é o principal mesmo, é redação argumentativa, dissertativa argumentativa. É você discorrer sobre o texto e ter a sua posição em relação ao tema. Geralmente, essa é a mais utilizada, é o que a gente vai estudar melhor aqui. Geralmente, a redação é o que eu disse, você ver, dissertativa argumentativa. Como o tema foi exposto em provas anteriores, você precisa ficar sabendo disso. Não está aparecendo. O que está acontecendo aqui, gente? O que eu estou mostrando está aparecendo somente para vocês. Agora sim. Desculpa aí, gente, você perdido em algumas coisas. Vou rever a aula. Se for preciso, a gente grava novamente. Então vamos agora para os exemplos. Temos aí exemplo. CFO PMMG 2020. Por que o meu método é interessante? Porque olha aqui o que aconteceu no CFO PMMG do ano passado. Caiu para eles lá. Ó. Atitude, competência durável que transforma o administrador em um agente de mudança nas empresas e nas instituições. O que mais caiu, professor? Nada. O tema caiu assim. Pega isso, pega essa parte e vira recruta, como diz, né? Os recrutas. E se vira. E aí, rapaz? Eu tenho um texto motivador aqui para você ter uma ideia. Como que você vai fazer isso aqui? A resposta está aqui. Ó. A resposta está aqui. Aí, vamos para a aplicação da PF em 2019, PRF em 2019. Aí a PRF já é mais legalzinha, né? Ó. Aí já explica a questão da prova discursiva que precisa. Tem um texto motivador. Quando tem, é interessante você utilizar. Tem outras questões aqui para baixo. E aí, o que acontece? Olha como ela pede. Que interessante. Acho bacana. Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Aqui ele diz isso porque você não pode copiar, né? Combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. 1. Medidas adotadas pela PRF no combate a infrações. 2. Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. 3. Atitudes individuais para a diminuição das infrações. Então, olha que legal. Eles já te dão o tema, um texto motivador, e o que eles querem na redação. Eles querem isso. O que você vai ter que falar? Você vai ter que falar das medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Fale sobre as medidas. Exemplifique. Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. Como que a sociedade pode fazer para auxiliar ao combate às infrações? Pense. Nós vamos ter um momento de planejar para pensar. E atitudes individuais para a diminuição das infrações. Quais são as atitudes individuais que cada um precisa? Seja autoridade, PRF, seja indivíduo. Quais são? Você tem que isso. Já pedem isso. E olha aqui, tem a pontuação. 766.
Então vamos agora para o planejamento. Aqui você começará a sua redação. Aqui vamos começar a mostrar. Não comece sua redação pela introdução. Nem vai ter espanto, né? Coloquei espanto aqui, como assim? É pro título. Coloquei esse espanto aqui, mas eu já expliquei, né? Bobão. Também não é isso. Quero que você entenda, né? É pelo título. Comece a sua redação pelo planejamento. Por isso você precisa utilizar o meu checklist método SFE, mais Canva método SFE. Então vamos ver aqui. Olha que coisa linda, gente. Ficou maravilhoso isso aqui. Vocês me desculpem, mas ficou maravilhoso isso aqui, gente. Olha aqui. Vou até diminuir aqui para você ver todo ele. Tá aqui o que você precisa para fazer sua redação, gente. Tá aqui. Não precisa de mais nada, nada. Tá tudo aqui. Vou só ajustar aqui. Isso. Ó, subiu um pouquinho, mas é só para... Aqui tá escrito é o título, né? Gente, tá aqui. Seus problemas acabaram. Não posso levar isso para redação, meu amigo. Se você também está querendo que dê tudo certo, mas você não quer praticar, você não quer utilizar métodos, me desculpa, mas aí não tem como mesmo não. Se você não quer praticar redação, você vai utilizar... Isso aqui é uma rodinha da bicicleta. Se você não praticar, você vai tirar a rodinha algum dia? Não, então tem que praticar. Aqui é um norte que você acha que nunca teve na sua vida, vai ter a partir de hoje. Então olha para você ver como que eu começo. Eu imprimi aqui, quando você tiver PDF, pode imprimir. Solo Redação SFE, professor Matheus Oliveira, @português eficiente, siga nas redes sociais. Fecha. Primeira coisa que você vai fazer, qual que é a banca examinadora? Você tem que saber. Você não vai na prova sem saber. Eu te mostrei aqui hoje CFO, eu sou de Minas Gerais, eu conheço. Eu te mostrei hoje PRF, que é mais nível nacional. Você vai ter que saber qual é a banca examinadora. Solo, ainda continua o solo, no G, lembra do solo. Sei qual estilo foi pedido? Aqui, dissertativo argumentativo. Depois, comecei o planejamento SFE, dá um tiquezinho. Comecei, estou começando agora. Tema, sei qual é o tema? Sei. Tema, fiz a interpretação do tema por completo e em partes? Faremos isso. Fez? Pegou o tema completo, entendeu? Pegou parte do tema, entendeu? Fiz a leitura ativa dos textos motivadores, caso tenha. O que é a leitura ativa? É rabiscar, é marcar, é fazer acontecer ali, não é só ler por ler, não. Primeiro, saiba, já coloquei aqui, né? Saiba o tema, depois vá para os textos motivadores. Durante a leitura dos textos motivadores, eu marquei as partes essenciais para criar ideias. Marquei. É autoexplicativo aqui, né? Talvez eu até possa retirar alguma coisa. Leitura ativa é isso, é marcar. Não copiarei as partes da forma que estão no texto motivador? Lembre-se, não copiar. O que eu posso fazer de exemplo a você para ajudar? Por exemplo, o texto está falando lá, 80% da população, sei lá, gente, 80% da população comprou esse canetão azul. O que você pode fazer? Você pode pegar, ao contrário, você pode ser, entre aspas, malandro aí. Não tem 80% de 100? Então sobrou 20. Você pode falar o seguinte, ao invés de falar 80% da população comprou este canetão, você pode falar 20% da população não comprou este canetão. Um exemplo bem esdrúxulo, você entender. Eu não usei 80, mas eu sei que 80 comprou. Então quer dizer que 20 não comprou. Posso usar o 20, não está no texto. Entendeu? Entre aspas, malandragem. Opa. Você safa também às vezes, hein? Então não copiarei as partes da forma que está no texto motivador. Alguns locais, algumas provas não deixam você nem fazer analogia, paráfrase, que é pegar aquele texto e falar das suas palavras. Mas isso eu peguei um dado e mudei o dado. E não tem nada a ver. Fiz a tempestade de ideias, como aprendi com o professor Matheus Oliveira? Vou aprender agora. Escrevi a minha tese Batman, baseada na pergunta: o que penso sobre esse tema? Nós vamos aprender isso aqui hoje ainda. Olha que legal. Escrevi meus 2 ou 3 argumentos sobre o tema baseado na pergunta: por que eu penso isso sobre o tema? Por que eu, por favor, responder isso aqui, hein? Será por quê? É o espelho da sua redação, vai sair. Escrevi um repertório para cada argumento baseado na pergunta: o que me fez pensar sobre isso em relação ao tema? Escolhi de 2 a 3 agentes específicos baseado no GOMIFES para colocar em minha conclusão. Eu vou explicar o GOMIFES. Fiz uma frase de fechamento para o meu texto.
Não é obrigatório, mas fica interessante você colocar. Seguiu isso daqui tudo? Você tem aí uma excelente redação. Agora veja que o Canva, um método esfera. Você também poderá imprimir. Vai dar para ficar todo? Olha os dois aqui. Ficou bonito demais. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Que lindo! É isso aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. É um complementando o outro. Nem sabia que dava para fazer isso, mas ficou bacana. Vamos pro Canva. Não, sabia que ficaria assim, né? Bacana. Primeiramente, nós vamos começar a editar esse Canva aqui. Vou saber o tema? Vou lá e escrevo o tema. Não sei como começar? Aí nós vamos aprender hoje o que é tempestade de ideias. Eu já deixo para você aí. O que você usa na tempestade de ideias? Palavras, frases curtas, frases longas, dados, causas, consequências, pensamento de famosos, tudo que vier em sua mente. A tese Batman. Vou explicar melhor, mas o que eu penso sobre o tema? Escreve. Argumentos. Por que eu penso sobre isso, sobre o tema? Escreva de 2 a 3 argumentos. Nós vamos utilizar aqui, ó. Depois do argumento aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Depois da introdução, nós vamos colocar os 2 argumentos aqui. Para quê? Para explicar esses argumentos no desenvolvimento. Tá certo? Repertório. O que me faz pensar sobre isso em relação ao tema? Repertório é onde eu vou continuar meu desenvolvimento. Parece que tá difícil, mas não é fácil, gente. Comigo. Agentes específicos para a minha conclusão. Aí eu explico GOMIFs. GOMIFs é para você lembrar de agentes para que você possa utilizar na sua redação. Não precisa utilizar todos os agentes que eu estou mostrando aqui, ó. Mas temos aí GOMIFs: governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. É o GOMIF, né? Então, qual agentes eu vou utilizar? Eu vou colocar assim. Eu estou falando, por exemplo, sobre saúde. O que fica melhor? Eu falar sobre o governo precisa fazer algo para melhorar a saúde? Ou o Ministério da Saúde, juntamente com as suas políticas essenciais, precisa, né, o Ministério, fazer ações que promovam melhorias na saúde. Exemplo, o específico, o Ministério da Saúde, né? Não tenta falar o governo apenas, coloca mais específico. As Forças Armadas precisam agir dessa forma, que a segurança do país precisa ser melhorada pelo governo. Fica bem menos interessante do que você especificar. Ah, não sei especificar, então vai tradicional. Melhor do que não colocar nada. Ação dos agentes. O que eles farão? Aí é interessante para a sua conclusão. E uma frase de fechamento que nós vamos aprender melhor na aula sobre. Então, só isso daqui já vale muito ouro para você, essas 2 folhas aqui. Mas não vale ouro sozinho, você precisa aprender a preencher. Quando aprender a preencher, eu vou aumentar um pouco. Continuar. Por favor, deixe um comentário o que achou da aula. Se aprendeu, se não aprendeu, está cansativo, não está. Eu vou testando, né, as coisas. Vamos lá, fazer a interpretação do tema por completo e em parte. Tema: educação à distância e seus desafios. Então, vamos ver primeiro aqui, por completo aqui. Vamos falar sobre os desafios que temos com a educação à distância. Simples. Agora vamos pegar aqui tema separado, educação à distância. O que reflete para você educação à distância? Podemos lembrar aí, é mais em momentos aí de pandemia, né? Educação à distância traz. O que a gente está fazendo aqui agora? Eu estou no meu estúdio, você está na sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja. Olha só, eu estou te ensinando algo. Então, devemos pensar sobre a educação à distância somente. Agora, quais são os desafios dela? Vamos pensar, tem que ter o desafio da pessoa ter material, a pessoa ter material para poder assistir, a pessoa ter internet, tem o desafio de, alguns acham mais interessante o ao vivo, que esteja presente do que esse desafio de estar conectado aqui. Temos a questão de, eu já falei, né, dos materiais, temos a questão da infraestrutura. Será que um aluno hoje em dia na escola, todos eles têm acesso à internet? Todos eles têm computador? Então, problema social também, né? Tema, ou tema da PRF. Combate a infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Vamos primeiro, combate a infrações. Como as infrações de trânsito podem ser combatidas?
pensar sobre isso no tema. Nas rodovias federais brasileiras, qual é o local que as infrações de trânsito devem ser combatidas? Eu vou falar de outros locais, a não ser a rodovia federal brasileira. Para quê? Porque o que eles estão pedindo é isso. Por que você vai encher linguiça com coisa que eles não estão pedindo? E depois tira a nota baixa, sabe por quê? Mas está fazendo o que eles não pedem. Eles não estão pedindo. Atento a isso também. Fazer agora a tempestade de ideias de forma correta. Então aqui a gente já soube, a gente já pegou o checklist, a gente já sabe qual é o tema, já fez a interpretação do tema por completo em parte. Você viu? Eu peguei aqui, ó, completo. Combate a infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Então é isso que está falando, sobre o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Agora, vamos pegar por partes? Qual que é o combate à infração de trânsito? Como as infrações de trânsito podem ser combatidas? Onde? Qual que é o local? Nas rodovias federais brasileiras. Então agora vamos... Vou beber uma água aqui, pessoal. Olha, a água caiu aqui, olha. Papel que vale ouro. Ai. Vamos lá. Fazer a tempestade de ideias da forma correta para redações. Tempestade de ideias ou brainstorm. Que é uma técnica desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo. São 5 passos para uma tempestade de ideias de sucesso. São esses aqui, ó. Destaque os pontos principais do texto de apoio. Você já foi fazendo isso. Escreva tudo o que vier em sua mente relacionado ao tema proposto. Então você, depois de ter destacado os pontos principais do texto de apoio, caso tenha, você vai pegar aqui igual na folhinha e vai começar a escrever. Separe de 5 a 10 minutos para fazer essa técnica poderosa de sua redação. É essencial. Não é perca de tempo, não é perda de tempo, desculpa. Não é perda de tempo, você não vai perder tempo. Você vai estar à frente de alguns. Não fique olhando para os seus candidatos. Então vai. 2. Escreva tudo que vier em sua mente relacionado ao tema proposto. Vai começar a escrever. O que eu vou escrever? É o que eu já disse para vocês aqui, ó. Palavras, frases curtas, frases longas, dados, causas, consequências, pensamento famoso, tudo que vem em sua mente. Coloque. Depois disso, você vai organizar suas ideias. Como que eu vou organizar as ideias? Aí eu coloco para você o seguinte. Onde você viu que é importante, que é interessante, faça um risco embaixo. Circule. Organize as ideias para você entender melhor aquilo que está escrito ali. E na quarta vez, na quarta passo, você vai fazer um filtro para utilizar as melhores ideias em seu texto. E observe se estão de acordo com o que foi pedido. Olha, de acordo com o que o tema pediu? Fique atento. E volte para o checklist. Voltando para ele, temos o quê? O próximo item. Escrever a sua tese Batman, baseada na seguinte pergunta. Depois de tudo que você escreveu, você colocou, responda. O que penso sobre o tema? Isso será a sua tese. Tese Batman, porque o Batman sai para defender, não é? O que você vai defender em seu texto? Qual é a sua tese? Escreva. E nós vamos passar aqui, ó. Escrever a minha tese baseada na seguinte pergunta. Educação à distância. Desculpa, gente, em cima eu não coloquei. Em tempo de pandemia. Eu vi que estava faltando alguma coisa naquele exemplo. Então, o tema. Educação à distância e seus desafios em tempos de pandemia. Para um pouquinho o vídeo, já que é gravado, né? Você pode pausar. Escreve minha tese baseada na seguinte pergunta. O que você pensa sobre esse tema aqui? Eu tenho aqui um modelo. Eu vou colocar para vocês o que eu penso. Eu tenho aqui, ó. Eu coloquei aqui o que eu penso. Que a educação à distância em tempos de pandemia, ela traz algumas divergências em relação ao momento de pandemia que se encontra o Brasil. Então, o que eu acredito? Que ela é muito importante, tá bom? Ela tem o seu ponto principal, excelente para o ensino, eu acredito, mas precisa de melhorias. É a minha tese. E nessa tese eu já consigo alguns argumentos. Olha para você ver. O que você pensa sobre o tema? Eu acredito. A educação... Olha, eu mudei aqui, gente. Ah, tá. Quando eu coloco W ou Q, muda aqui. Eu acredito que a educação à distância
traz, porque nós não estamos terminando a distância. Vamos colocar aqui um pouquinho diferente, deixa eu ver. É excelente. Mas precisa de cuidados, melhorias. Seria melhor se eu tivesse feito o brainstorm, né? Teria mais algumas coisas para colocar aqui. Tá excelente para o que eu vou ensinar para vocês. Com o brainstorm você terá mais ideias. O que eu penso sobre o tema educação à distância, distância e seus desafios em tempos de pandemia? Eu acredito que a educação à distância em tempos de pandemia, posso colocar aqui, ó, em tempos de pandemia, é excelente. É uma forma que a gente conseguiu para continuar os estudos, a escola, mas precisa de cuidados, melhorias. Então, eu coloquei um contraste aí, né? Acho legal, mas opa, tá tão legal assim, precisa de melhoria. Vou escrever agora de 2 a 3 argumentos baseados na seguinte pergunta: o que me faz pensar sobre isso em relação ao tema? Primeiro, eu acredito, eu acho, né? Acredito que a educação. Eu coloco o W aqui. Eu acredito que a educação à distância. Vai escrevendo a sua aí, hein? Foi essencial durante a pandemia para que o ensino não fosse tão afetado. Foi afetado? Foi, mas não foi tão afetado porque tivemos a educação à distância. Uma das coisas que eu penso. 2. Aí eu tô pegando a minha resposta aqui também. Eu vou mostrar para vocês aqui. Acredito também seja. Vamos pensar. O que me fez pensar sobre isso em relação ao tema? Primeiro, eu acho que é interessante porque foi bacana. Agora, por que precisa de cuidados e melhorias? Eu acredito que também que seja importante termos melhorias, cuidados. O que eu fiz pensar sobre isso? Mais um argumento. Vou usar 2 parágrafos, então o que eu acredito sobre isso? Porque em todas as pessoas possuem as condições necessárias para ter ensino de qualidade. Nem todos, vou colocar aqui exemplos, até para ficar mais coisas. Eu já disse para vocês aí, ó. Materiais, internet, acesso, computador. Que eu teria que colocar tudo no meu brainstorm, né? Porque eles não têm. Então nós já temos aqui, ó. Olha que mágica que é isso aqui. Temos a tese. O que você pensou sobre o tema? O que eu pensei? Eu acredito que a educação à distância em tempos de pandemia é excelente, mas precisa de cuidados e melhorias. Simples, sucinto. Eu acredito nela, mas peraí, nem tudo está 100%. 2 ou 3 argumentos baseados no seguinte ponto. O que me faz pensar sobre isso? Olha, eu acredito que a educação à distância foi essencial durante a pandemia para que o ensino não fosse tão afetado. Eu acredito nisso, por isso que me fez pensar sobre isso. O que me fez pensar sobre isso, sobre o tema das questões do cuidado? Eu acredito também que seja importante termos melhorias e cuidados. Apesar disso aí que eu falei que foi positivo, tem que ter. E por quê? Nem todas as pessoas possuem as condições necessárias para ter um ensino de qualidade. Eu tinha uns exemplos de material, internet, acesso. Esses exemplos teria lá no meu brainstorm. Eu não coloquei no brainstorm porque eu não fiz o brainstorm ao vivo aqui com vocês. Então agora, olha aí.
você precisa para a sua redação. Vou colocar aqui, é sabido que, qual que é o tema? É sabido que a educação à distância traz divergências de opiniões para vocês, ó. Trazer para cá vai ser mais fácil. Então fiquem comigo e depois a gente vai para o quadro. Vamos colocar minhas respostas aqui, isso aqui. Tentando novamente. Problemas técnicos. Eu não consigo. Ficou pior, né, gente? Vamos tentar ver se a gente consegue aqui, ó. Então, olha como é que vai ficar a minha introdução. SFE. É sabido que isso aí já equivale à rodinha de uma redação. É sabido que, olha o que eu coloquei, a educação à distância traz divergências de opiniões e muitos desafios. Eu já coloquei o tema, já coloquei as divergências de opiniões, porque tem gente que acha que é bacana, tem gente que acha que não, tem gente que acha que está eficiente, tem gente que acha que não está tão eficiente. Eu mesmo achei isso. Principalmente o quê? Em relação ao momento de pandemia que vive a população brasileira. Aqui a gente já matou o tema, entre aspas, já colocou o tema que a gente precisa, que é a educação à distância das divergências de opiniões e muitos desafios, principalmente em relação ao momento de pandemia que vive a população brasileira. Nem tantos fatores que existem sobre isso destacam-se. A sua eficiência no ensino, que eu acredito, que eu postei para vocês, a necessidade de melhorias e uma melhor acessibilidade para quem estuda por meio desse formato de ensino. Galera, entendeu o poder disso aqui? Vou trazer aqui para o quadro, enquanto você vai entender. Então, olha, é sabido que o que é sabido? Deixa eu colocar aqui para você. Vem para cá. Vem para cá. É sabido que, como eu disse para vocês lembram que eu estava escrito aqui para vocês, ó? Sabido que, qual que é o tema? Cadê o tema? Educação à distância, tem de maneira. É sabido que a educação à distância traz divergências de opiniões e muitos desafios. Já coloquei. Sabido que a educação à distância traz e muitos desafios. Tema aqui, ó. Olha o tema aqui, ó. Ainda não terminei, não. Olha o tema aqui. Principalmente, onde? Em relação. Vou botar para vocês aí, ó, aparecendo. Ao momento de pandemia que vive a população brasileira. Igualzinho. Que vive a população brasileira. Parei com outros temas. Calma. Aparecendo tudo aí? Tá. Fechei o tema. Educação à distância, desafios. Em relação a quem? Momento de pandemia. Nem tantos fatores, destacam-se dois pontos lindos aqui. Quais os fatores que eu coloquei que destacam? A sua eficiência no ensino. Eficiência no ensino. Postura, né, gente? Postura. Meu horário falar que eu fico sem postura nos vídeos. Ah! Eu tô sem escrito aqui, eu tinha que ter escrito tudo, né? A necessidade
Cidade. E para baixo aqui, melhorias. E uma melhor acessibilidade para quem estuda por meio desse formato de ensino. Melhor acessibilidade para quem estuda por meio desse formato de ensino. Por meio desse formato. Devia ter deixado isso escrito, né? Perdendo tempo. Calma aí, vai valer a pena. Vou te ensinar de outros modos aqui. Então vamos lá. Temos aí. É sabido que a educação à distância advergência de muitos desafios, principalmente em relação ao momento de pandemia que vive a população. Este é o tema. Agora, para a gente continuar, a gente precisa do quê? Ter argumentos para continuar o texto. Dentre tantos fatores, destacam-se a eficiência no ensino. Eu acho que eu coloco algo. O primeiro argumento, né? Estou aqui, ó. Primeiro. E aqui para mim é um argumento positivo. A sua eficiência no ensino, eu vou falar sobre isso aonde? No primeiro parágrafo. A necessidade de melhorias e uma melhor acessibilidade para quem estuda por meio desse formato de ensino. Essa parte daqui até aqui, eu vou colocar toda ela no segundo parágrafo, porque a minha redação vai ser introdução, 2 parágrafos, conclusão. Mas olha que bacana que eu já tenho para falar. Tem muita coisa bacana para falar. Então, pessoal, viu como fica a introdução? Como é simples depois que a gente passou por esses passos? Ah, mas são muitos passos. Então, é uma questão de treinamento. Mas olha só, que interessante. Nós abrangemos, abrangeu aqui a questão do tema, já colocou questões que utilizaremos no nosso desenvolvimento, né? Temos aqui tudo isso. E para que você saiba mais sobre introduções, nós vamos finalizar a aula aqui agora. E na próxima aula, que é amanhã, nós vamos falar sobre mais introduções, outros formatos, e se a gente pode utilizar isso aqui em outros temas. Será que vai ser fácil ou difícil utilizar isso aqui em outros temas? Então, espero até a próxima aula. Lembrando que, olha aqui, como conseguir o PDF da aula de hoje? Vou mudar aqui. Entre no grupo WhatsApp, tá bom? O link está na descrição. Se ainda não está inscrito para receber as próximas aulas, link também na descrição do vídeo. Dúvidas, deixe nos comentários, sugestões, deixe nos comentários. E também, até a próxima aula, né? Forte abraço. Dentro do grupo do WhatsApp, você tem lá o meu contato, você pode conversar comigo. Mas só quem está dentro do grupo do WhatsApp vai conseguir receber esse PDF com todas as dicas. Bom, forte abraço, até a próxima aula. Próxima aula, mais introduções para vocês e um pouquinho de desenvolvimento. Bom, forte abraço.